Boa noite a todos, oficialmente, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, graças a Deus, com a graça de Deus. Convido vocês, então, a partir de agora, trazer o pensamento para o momento presente, busque uma respiração mais tranquila e profunda, enche seu peito de ar e solta, respire, trazendo a mente para o agora, para o aqui, para o já. Comece a relaxar seu corpo físico, a partir dos seus pés. Relaxe seus pés. Mantendo a respiração tranquila e profunda, você vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, no quadril, relaxando seu abdômen, seu peito. Você relaxa toda a extensão da sua coluna. Você relaxa seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços e antebraços. Respire. Enche o peito de ar e solta. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxa seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro te ajude a relaxar um pouco mais. Você relaxa seu rosto, toda a extensão do seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Relaxa suas sobrancelhas, sua testa. Isso. Respire. Enche o peito de ar e solta. Relaxa seu couro cabeludo. Isso. E assim, com seu corpo mais relaxado, permite que a sua mente fique mais serena e tranquila, mais leve. E com a mente mais serena, mais leve e tranquila, você entra em contato com o seu eu interior, com a sua essência, que é divina. E nesse contato que você faz com você mesmo, com você mesma, você visualiza aquela pequena luz, aquela pequena chama que tem lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma. E então te convido a agradecer por mais esse dia. Agradeça. Mais um dia de oportunidades que Deus te permitiu experimentar. Mais essa noite especial em que temos a oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais. Agradeça. Agradeça por poder respirar, por poder viver, pelo seu teto, pelo seu pão na mesa, pelo convívio com as pessoas que lhe são caras. Agradeça. E utilizando-se da gratidão como um combustível, você faz com que a sua luz interior vai aumentando, expandindo, crescendo. Essa sua chama, ela vai expandindo cada vez mais, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Isso. Visualize essa luz que tem a cor que mais lhe agrada, envolvendo todo o seu corpo. Mas você continua agradecendo. E através da gratidão, você faz com que essa luz se expanda ainda mais, envolvendo não só o teu corpo, mas todo o ambiente em que você se encontra. E então você irradia em todas as direções,
como se você fosse uma estrela, uma pequena estrela que ilumina tudo e todos à sua volta, irradiando sua luz em todas as direções. E assim a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega, se conecta com a luz do outro colega. E vamos nos conectando uns aos outros, junto a nós encarnados, vamos nos conectando também aos nossos irmãos da espiritualidade, aos nossos mentores, formando assim uma linda corrente de luz que ultrapassa limites e barreiras. Uma corrente de luz que nos conecta uns aos outros, nos restabelecendo, nos reequilibrando e nos conectando também ao nosso Mestre e amigo Jesus. E assim, nesse processo maravilhoso de troca energética e fluídica, nos recuperando, nos restabelecendo, te convido a me acompanhar nesta oração para agradecer ainda mais ao nosso amigo e mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche seu peito de ar e solta, e aos poucos vai se reconectando, voltando para o seu corpo físico. Perceba seus membros, pernas, braços, o peso que teu corpo faz sobre a cadeira. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos irradiados agora, conectados, preparados para mais uma aula abençoada. Boa noite para quem chegou durante a irradiação, pessoal da internet. Boa noite para quem chegou aqui. E aí, pessoal, continuaram fazendo o esquema de analisar os pensamentos? Irradiar e fazer a análise de se você percebeu algum pensamento que não era seu durante o dia, durante a semana. Não? Fez? Que vergonha. Faço todo dia. Faz todo dia? Todo dia eu me assusto. Eu acho que quando é muito pensamento repetitivo, você fica sempre naquela constância, assim, eu acredito, né, que não seja meu, vamos dizer assim, né? Pode estar até relacionado comigo em algumas coisas, mas é como se alguém quisesse que eu ficasse com aquela ideia fixa. Persistindo, insistindo com aquilo, né? É. E aí hoje em dia eu já consigo perceber que quando vem aquilo, passou uns 10 minutos, eu continuo naquilo, eu falo, calma, eu tenho mais o que fazer, né? Deixa eu pensar em outra coisa. Mas antes eu ficava meia hora, uma hora naquele mesmo pensamento. E assim, acaba consumindo muito da gente, né? E faz com que a gente acaba atraindo sentimentos não muito bons, pelo fato de a gente se manter naquela mesma vibração que eles querem, né? Esse pensamento que você está se referindo é o pensamento que você não gostaria, é um pensamento que você não queria e fica repetindo. Ah, sim, então esse. O fato de você não querer e ele voltar, com certeza é um pensamento que não é seu. E assim, principalmente em alguma situação que talvez dá para resolver de uma forma muito fácil, rápida, não, parece que vem outras coisas para querer pontuar aquele pensamento, sabe? Uhum. Já teve a sensação assim, ó, qualquer um de vocês, tipo, alguém faz algo com você, você pensa numa resposta, só que de repente vem uma outra resposta para você falar, e aquela outra resposta fica martelando naquilo e vai te subindo um resquício de raiva ali. Eu tenho que falar aquilo, não vou admitir.
Já aconteceu com você? Ó, 99% das vezes, esse tipo de pensamento não é seu. É para causar intriga mesmo. Para causar conflito mesmo. Mas às vezes é muito imediato, né? Não dá tempo nem da gente É pensar. Quando eu vejo, eu já falei. Aí depois que eu falo, puxa vida, eu tinha que ter segurado um pouco mais. Se você não está atento, não está vigilante, você faz sim. E aí começam as brigas. Principalmente em casa, né? Sim. Aí começa a discussão. Nossa, muitas vezes isso me pega várias vezes. Eu tenho que ficar me policiando. E aí eles descobrem o nosso ponto fraco, né? Eles sabem, né? Eles têm tempo para ficar estudando a gente o tempo inteiro. Talvez conheça até mais que a gente mesmo. Mas pode acontecer o contrário também. Ah, sim. E já aconteceu comigo. Numa determinada situação, assim, num impulso, que eu acho que esse é meu, agressivo, mal educado, alguma coisa. E aí, calma, pensa. Vem aquela ideia, você respira fundo, não é melhor. E muda a linha do raciocínio. E eu acho que muitas vezes, nessa situação, é alguém que está ali, te dá um pouquinho, ó, calma. É isso que eu diria para mim. Pelo menos ao contrário. Já aconteceu comigo. Um pensamento ruim. Queria que eu tivesse pensamento ruim, viesse o espírito de luz e desse um pensamento humano. Já aconteceu comigo em determinadas situações assim. E já aconteceu uma vez que, para mim, foi muito marcante. Foi muito claro. Eu tinha um colega de serviço, uma pessoa prolixa, complicada, e eu estava acostumada a lidar com ele normalmente, regularmente, sem nenhum problema. Só que um dia ele chegou perto de mim, começou a falar umas coisas lá, mas me deu assim uma raiva, mas saí com ele mesmo não estava mesmo, nada, pelo menos volto para valer, né? E veio aquela coisa, aquela fúria, aí eu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sempre convivi com ele, por que essa situação agora? Entendeu? Aí eu falei, epa, não sou eu. Aí respirei fundo, conversei com ele, resolvi o problema ali, fui pro banheiro, cadê o banheirinho que eu sempre tenho na gaveta, fui pro banheiro e E esse é o processo de vigilância. É esse o processo. É uma luta contra nós mesmos, né? Contra a nossa tendência, nossas más tendências. É bem difícil mesmo, assim. Nosso grande desafio, nosso principal desafio é esse. Somos nós. Quando é distoante demais, como foi comigo, é parte da gente perceber, certo? Quando o negócio é bem pertinho da gente mesmo, aí a gente tem dificuldade para poder distinguir. Esse caso foi distoante demais. Então, foi fácil de perceber, mais fácil de perceber. Né? Exatamente. Será que Chico nunca perdeu a paciência? Com alguém assim? Bom, nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi falar. Ele tinha um coração muito manso. Sim, mas eu digo perder paciência, e mesmo que a pessoa seja coração manso, Jesus não perdeu a paciência com o povo lá no mercado. Jesus. Não, então, qualquer um. Chega uma hora que você perde a paciência. Pode ser caridoso, 99%. Tem um coração bom, só pensar, mas tem uma hora que você perde a paciência. E se eu te falar que aquele momento Jesus não perdeu a paciência? Tem uma história do Chico que aquele momento foi proposital, ele fez aquilo de intenção, não foi de raiva, não foi de impaciência e impulso. Ele fez aquilo proposital para chamar a atenção daquelas pessoas pelo que eles estavam fazendo de errado. A mesma coisa, sabe quando o pai dá uma bronca no filho assim, ele tem que falar sério, ele tá normal, mas ele vê que o filho está fazendo uma coisa errada, e ele fala mais firme, mas sempre de por dentro ele está tranquilo. Sim, tá.
Mas ele se faz de bravo ali só para poder a criança tomar aquele impacto e parar o que está fazendo. Eu acho que foi mais ou menos isso que Jesus fez naquele momento. Que saiu quebrando tudo, mas é para chamar atenção mesmo. Não que ele deixou a raiva tomar conta dele. Eu falo isso pela grandeza espiritual dele. Né? Agora, o Chico seria mais fácil perder uma paciência que Jesus. Com certeza. Não, de repente pode até não perder a paciência na hora ali, mas depois lá no íntimo, lá ele lá, alguém que fez alguma coisa, deve estar lá por dentro, você remoendo esse cara, essas coisas, né? Ver alguma coisa errada, não pode falar. Porque não é só você falar, é você pensar no baixo também, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma maneira de falar, eu não consigo. Mas tem muita gente, por exemplo, que não fala nada, mas pensa. Está com raiva de alguém fez alguma coisa errada ali, você não fala pro cara, mas você fica pensando. Esse cara. Né? É a mesma coisa de você falar. E aí vai a radiação ruim. E aí, eu já falo, eu não guardo, eu sou do mar, Deus é pai. Aí que está o grande desafio. É você já conseguir perceber o pensamento antes de falar. Esse que é o X da questão. Esse é o X da questão. Esse é o nosso principal Tem desafio. muitas vezes que você percebe, você fica com raiva, você quer falar, mas você se contém porque você é uma pessoa mais, né? E aí, eu acho que o efeito é igual. Se não for pior. E para você, pior ainda, né? Fisicamente, pior ainda. Né? Engolir raiva é pior ainda, porque você vai trazendo essa energia contra o seu próprio sistema, né? A raiva é uma energia que não foi feita para ser contida. Então, você engole a raiva, ela vai prejudicar você. E é aí que está o problema. É esse o problema. Eu já sorto os cachorros, não quero nem saber. Porque você tem que aprender a vigiar e a saber lidar com a raiva. Não para ofender alguém, para brigar, para entrar em conflito. Essa energia usar a seu favor para fazer o que você quer, que é de bom para você. E não para conflito, para destruição, para briga, né? E aí é o vigiar, vigiar. E como nossa irmã Sandra falou, vigia e ora. Ela vigiou, venceu ali e foi orar depois para deixar aquilo tudo ir embora, né? Não é fácil. Boa noite, pessoal que chegou agora, Thaís, pessoal que chegou. Boa noite para todos vocês. Nós estamos perguntando aqui se vocês irradiaram e fizeram uma análise do pensamento. Natália, boa noite. Alguém da internet gostaria de falar? Se fez o exercício? Se fez essa análise dos pensamentos? Esse exercício é importante, viu, pessoal? Usar desse exercício como um hábito, de você fazer essa autoanálise, vai te fazer crescer muito. Eu não fazia, agora que eu Muito. estou a perceber. Fazer essa autoanálise te faz crescer muito. O pensamento que não é meu, eu não percebi. Mas eu fiz uma radiação, assim, que até positivo, que depois eu achei engraçado. No sábado, meu filho mais novo tinha um futebol importante no domingo. Eu ia dormir na casa da minha tia e ele me ligou, igual o bezerro. Você vai embora, tá passando mal. Aí eu cheguei lá e falei, o que foi? Aí ele falou, tô sentindo isso, sentindo aquilo. Aí ele falou assim, eu acho que um caso é olho grande, porque todo lugar que eu fui hoje, alguém falou alguma coisa e eu tô sentindo um mal-estar. Aí eu peguei, ele falou que estava até com o estômago embrulhando. Aí eu peguei um sorrisal para ele e fui pro meu quarto e fui fazer essa meditação, né? Aí tem um quadro de Jesus, que eu vi ele lá na igreja do Padre Alex, que eu gosto muito, que é um quadro que eu só vi lá, que Jesus está com a mão assim, e tem umas cores muito bonitas, e sai aquele raio de luz na mão dele. Eu gosto muito desse quadro. Eu sempre falo que queria ter um quadro para mim.
E aí eu fui fazer essa meditação e comecei a me lembrar daquela imagem de Jesus e conversar com Jesus, imaginando aquele raio como luz para o quarto do Guilherme, onde ele estava, para a minha casa. Uhum. Comecei a pedir proteção. E aí, bom, foi sábado. Eu achei engraçado, porque eu tal, fiquei bem, dormi bem, o Guilherme levantou, foi jogar tudo. Aí ele chegou no domingo, na hora do almoço. Aí ele chegou do nada e falou assim, vó, Jesus teve aqui? Ó. E eu falei, teve, pelo tanto que eu pedi, eu acredito que teve. Por quê? Você viu ele? Ele falou assim, vi. Eu falei, aonde? Ele falou, no quarto de Guilherme. Olha, Então, assim, foi uma coisa que eu achei bem, sabe? como é que ele ia saber que você estava rezando? Então, ele não estava lá, ele chegou no domingo. Aí. Assim, essa radiação eu percebi, Tá isso vendo, que eu gente? achei como assim uma. Como que fala assim? Tipo assim, uma resposta, tá vendo? Você já viu e alguma coisa aconteceu? Vocês não têm noção do poder da oração. Eu achei muito engraçado poderoso. porque eu fiquei mentalizando, foi aquele quadro que eu gosto, sabe? Daqueles raios que sai da mão, é lá da igreja do Padre Alex, que até já morreu. E ele chegou do nada e ele falou isso. Que massa. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está falando então, né, sobre a psicofonia. A gente começou, fizemos 2 aulas falando da introdução da psicofonia, né, que é a questão da comunicação através da fala, né, mediunidade da fala, né. E a gente viu esse texto do livro Vinho de Luz que Emmanuel nos traz. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Percebe? Por que a gente está falando aqui de analisar pensamento? Quanto mais você aperfeiçoar sua mente, quanto mais você souber filtrar esses pensamentos negativos e ruins que chegam a você, quanto mais você buscar elevar seu padrão vibratório, se conectando com o seu mentor espiritual, com a espiritualidade superior, mais capaz você vai se tornando de trazer a mensagem da espiritualidade. Não só para o seu aprendizado, mas também para levar para o próximo, para sermos esse intérprete da voz de Deus. Lembra do padrão vibratório? Quanto mais a gente eleva nossos sentimentos e pensamentos, mais nos conectamos com o alto, mais exerceremos essa grande e sagrada função, né? De ser intérprete de Deus. Muito bem. Esse livro, Emmanuel chama a atenção da gente sobre essa questão da mediunidade sagrada, né? Já fiz essa introdução, falando na aula passada, essa questão do sagrado da mediunidade, da importância dessa ferramenta fundamental do universo inteiro. Existe mediunidade no universo inteiro, tá? E a importância dela por ser a ponte. Ela é sempre a ponte que nos liga a algo maior, que nos liga à espiritualidade superior, que nos liga às boas intuições, mas também nos liga às más intuições. Essa escolha cabe a nós fazermos. A gente, como a gente já falou aqui também, somos ferramentas de conexão. Nós fomos criados para nos conectar. Por isso, a mediunidade, ela está intrínseca como um recurso de todos nós. A questão é, com quem se conectar? Com que eu vou me conectar? Esse é onde está, nesse ponto é onde está o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, as minhas escolhas determinam onde está o meu padrão vibratório e com quem eu vou me conectar. Por isso a importância do orar e vigiar. Por isso esse exercício de você analisar o que está vindo na sua cabeça, entender o que é seu, o que não é seu, filtrar, identificar, discernir bem o pensamento que está ali te invadindo a sua mente e que às vezes você acaba seguindo por impulso e acaba tomando algumas decisões que você não gostaria de tomar. Então aprender a vigiar é fundamental para que você esteja um pouco mais protegido dessas influências que podem te levar a fazer o que você não queria fazer.
para não te trazer mais o arrependimento, né? Então, e quando Emmanuel fala nessa questão da mediunidade sagrada, é porque a mediunidade faz parte do projeto evangélico. Você sabe o que significa evangelho? Sabe o que significa? Acho que a gente falou isso lá no começo, né? Evangelho, uma tradução assim, literal, seria boa nova. O evangelho é aqueles ensinamentos que Cristo nos trouxe para realmente alcançar o nosso caminho. O projeto de Jesus, ele estava muito além da vinda dele aqui. A vinda dele aqui era parte do projeto. A vinda dele aqui, estar entre nós, era apenas a primeira etapa desse projeto. E ele sabia que o processo continuaria depois da partida dele. Por isso ele disse: enviarei a vós o Consolador prometido. Porque ele sabia que o que ele fez aqui como encarnado foi apenas o começo. Foi apenas o pontapé inicial. Iria vir daí em diante todo um lastro de conhecimento, de elucidações, de demonstrações através dos missionários, grandes missionários que já estiveram entre nós. Chico foi um deles, né? Gandhi, Madre Teresa, esses grandes gigantes de alma, foram os missionários que vieram dar continuidade da demonstração pelo exemplo do que Cristo veio fazer aqui. E a segunda parte, a segunda etapa do projeto evangélico estava ligado diretamente com a mediunidade por causa disso. Porque mesmo ele não estando aqui presencialmente na carne, ele estaria enviando o Consolador prometido. Ele estaria enviando os seus enviados para continuar trazendo luz para o nosso caminho. Então a partir do momento que ele desencarna, inicia-se ali no desencarne, na crucificação, inicia-se ali a segunda etapa da missão dele, do projeto evangélico. E o que acontece? A gente vai entender um grande fenômeno mediúnico em Pentecostes. Tá, mas antes de entender Pentecostes, vamos entender de onde surgiu esse nome, por que esse nome. E para entender esse nome, nós temos que falar de Páscoa. Então tá, vamos lá. Você sabia que Jesus comemorava a Páscoa? Vocês sabiam disso? Jesus comemorava a Páscoa. Hoje a igreja, né, hoje a nossa comunidade moderna, comemora a Páscoa como sendo a ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa era uma festa judaica de antes de Cristo. Antes de Cristo, o que se comemorava na Páscoa? Se comemorava a libertação do povo hebreu do Egito. Aquela história lá de Moisés. Então, a Páscoa é o momento que se comemora a liberdade, a libertação do povo hebreu que era escravizado pelo povo egípcio. Estava lá escravizado, aí teve todo aquele processo da vinda de Moisés, daquela coisa dele ser irmão do rei, adotivo, claro, depois ele se rebelar contra e receber o chamado de Deus e conseguir através de Deus, né, porque ele era um médium absurdo, né? Então, através da mediunidade dele, ele recebia todas as intuições e as mensagens de Deus ali para conseguir libertar o povo hebreu. Sabe quem é o povo hebreu hoje, gente? Os próprios israelitas, que estão lá, ó, em guerra. Né? Olha como vem de data tão longínqua os conflitos desse povo. Né? Bom, foi feito esse processo de Moisés lá, que vocês conhecem, libertou o pessoal do Egito e tal. Por isso, então, esse povo comemorava essa data, que era a Páscoa. E Jesus comemorou várias vezes a Páscoa com o povo. Comemorou essa data. Aliás, Jesus se utilizava das festas, das grandes datas, grandes festas daquele povo, para estar com o povo pregando. Ele se utilizou dessa ferramenta também.
Por isso ele comemorava a Páscoa. Jesus era hebreu, não era? Ele era judeu, né? Descendente de judeu. O que acontece? Por que eu falei de Páscoa para explicar Pentecostes? Pentecostes, só para vocês, por que eu estou entrando nesse assunto, como eu disse, foi a primeira grande reunião mediúnica registrada no cristianismo. A primeira grande reunião mediúnica registrada no cristianismo. Registrada, inclusive, na Bíblia, no livro sagrado. Né? Vamos entender o que significa Pentecostes. Pentecostes é sinônimo de quinquagésimo. O que é quinquagésimo? Por que quinquagésimo? Porque é uma festa que se comemora 50 dias depois da Páscoa. Por que 50 dias depois da Páscoa? Porque a Páscoa é a data da libertação, a data que o povo hebreu saiu do Egito. Eles levaram 50 dias para chegar na região deles ali. Para atravessar o Mar Morto e chegar na liberdade, conseguir fugir do Egito. Então, por isso 50 dias. Na verdade, foram 49 dias. O 50º dia foi quando Moisés recebeu o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Foi no 50º dia da saída deles do Egito que ele recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. Por quê? Gente, pensa bem. Vamos imaginar naquela época a situação daquele povo. Um povo que estava há vários e vários anos, não sei dizer nem se eram centenas de anos, mas há muito tempo como escravos. De repente, esse povo se vê livre. O que você pensaria? Agora eu estou livre, vou fazer o que eu quiser. Então, o povo meio que começou a perder a cabeça, sabe? Eles começaram a viver meio que na bagunça, porque assim, aquela sensação de liberdade que há tanto tempo eles não sentiam, começou a tomar conta deles. Então, eles falaram, agora a gente faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E o negócio foi tomando algumas proporções exageradas. Foi virando bagunça mesmo. Foi onde Moisés, com a sua mediunidade, percebeu que, para que eles conseguissem viver em sociedade ali, precisavam estabelecer regras de convívio. Porque se não houvesse regras de convívio ali, eles não iam durar muito tempo. Porque ia começar a gerar inimigos entre eles. Porque eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, aí invadir a privacidade do outro, marginar as coisas que eles poderiam estar fazendo ali, com essa liberdade toda solta. Né? Um povo que viveu escravo. Foi onde veio, através de Moisés, as regras de convívio, que foram os 10 mandamentos. Né? E naquela época, gente, pensa bem, um povo escravo que vivia apanhando, açoitado, que era um povo que eles se moviam e eles conseguiam entender, era o medo, a linguagem do medo. Naquela época, por isso que falava-se muito assim, que Deus castiga, que veio as pragas do Egito, sabe? Aquela história das pragas, que era um castigo de Deus contra o rei egípcio por não libertar o povo. A linguagem que aquele povo primitivo entendia era essa, do castigo. Eles ainda não conseguiam conceber a linguagem que hoje a gente está começando a entender, que é a linguagem do amor. Sabe? Por isso veio, então, essa ideia de castigos, de punições, que muitos até hoje ainda seguem isso, né? Muitos ainda acreditam nessa questão de Deus que pune, Deus que castiga. Então, a linguagem que eles conseguiam entender e a forma que Moisés conseguia se fazer entendido e ser respeitado era através da linguagem do medo. Por isso, nos 10 mandamentos, tem muito essa questão da punição, né? Se você não cumprir com os 10 mandamentos, você será castigado, você será punido, né? Não matarás, não roubarás. Regras de convivência, para que eles pudessem aprender a se respeitar e conviver um com o outro.
Então foi ali no 50º dia, após eles saírem do Egito, que Moisés recebeu mediunicamente essas regras, os famosos os 10 mandamentos, né, o decálogo, que fez com que aquele povo começasse, então, a conviver e respeitar-se mutuamente e ter um convívio civilizado, estabelecendo, enfim, uma sociedade civilizada, seguindo aquele padrão ético de regras determinadas através da mediunidade de Moisés. Então, Pentecostes era uma festa que acontecia sempre 50 dias depois da Páscoa, comemorando os 50 dias da saída do povo hebreu do Egito para a terra deles, chamada Terra Santa, né? E no 50º, quando Moisés trouxe esses 10 mandamentos, que foram as regras que fez que a sociedade deles se estabilizasse, certo? Então, essa é a história da festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Muito bem. Quando eu falei para vocês a questão da mediunidade sagrada e da segunda etapa do projeto evangélico, o projeto evangélico, ele começa ali na crucificação. E aí, na Páscoa, né, 3 dias depois, Jesus aparece. Aí a gente estudou mediunidade de efeito físico, a aparição dos espíritos, lembra? Entendeu como que Jesus apareceu? Ele se fez ser visto, porque ele usou da mediunidade de efeito físico, que existia entre os apóstolos, aqueles que estavam próximos dele, para conseguir, entre aspas, materializar seu perispírito. Jesus não nasceu novamente. Jesus não ressuscitou, porque o corpo nem foi achado. Nem foi achado, o corpo físico mesmo. O que eles viram? Era o perispírito do Cristo, entre aspas, materializado, ele condensado, ele se tornou visível intencionalmente para provar que voltaria, que continuaria vivo no reino do meu Pai que está nos céus. Então ele voltou, ele reapareceu depois do desencarne dele, em perispírito, se tornou visível e tangível. Os apóstolos tocaram a mão dele, abraçaram ele, né? Ele teve em comunhão alguns dias com eles ali, junto, ficaram algum tempo juntos, né? Tem até um filme muito legal que fala disso, que agora está me falando o nome do filme. Mas a história do filme é a história de um soldado romano. Acho que é isso mesmo. Você já viu esse filme? O soldado romano que vê que ele fazia parte ali dos romanos, e eles estavam procurando o corpo de Jesus, e ele vê Jesus conversando com os apóstolos, e ele fica atônito ali, e ele começa a seguir. A missão dele era perseguir mesmo, mas ele segue não porque era a missão dele, ele segue por querer entender. E na noite que Jesus vai embora, definitivamente desaparece, a última conversa, no filme, né? No filme, a última conversa de Jesus foi com ele. É lindo o filme, vale a pena assistir. Jesus tem o rosto do pessoal daquela região. Mas é bem legal, né? Assim, foi muito bem feito o filme. Então, Ressurreição. Acho que é. E a hora que ele abraçou Jesus. Nossa, é lindo demais, vale muito a pena. O que acontece? Por que Jesus apareceu ali? Justamente para comprovar, para dar a veracidade das suas palavras, para dar o exemplo e a prova cabal de que a morte não era o fim, de que ele estava vivo, que ele estava ainda presente entre nós, que ele estava agora no reino, no maior reino, que era o reino de Deus, né? E esse processo ali de, vamos dizer assim, de reaparição de Jesus e comprovação de tudo que ele falou, termina em Pentecostes, quando ele fala que enviaria o Espírito da Verdade, que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito para trazer a verdade. E aí a gente vai entender o que acontece, literalmente, nessa festa
de Pentecostes, pós-Páscoa da crucificação de Cristo. Tá? Então a gente vai fazer a leitura que está na Bíblia agora. Se quiserem me acompanhar, está na página 73 da apostila. Tá? Lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Olha a variedade de nacionalidade das pessoas que estavam ali na festa. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Estão tudo bêbados. E então Pedro levantou-se com os 11, os apóstolos, e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Está na Bíblia, Atos dos Apóstolos 2, versículos 1 a 18. Vocês podem conferir lá depois, se quiserem. Nesse final, olha o que ele fala. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E seus filhos, os descendentes, seus filhos, suas filhas, profetizarão. O que é profetizar? Você sabe o que significa profetizar? Profetizar é transmitir a palavra. É dar o recado. Profetizar é dar o recado. Então, seus filhos, descendentes, profetizarão, darão um recado. Os jovens terão visões, olha a mediunidade da vidência. Os velhos terão sonhos, olha o desdobramento. Sobre os meus servos e minhas servas de Deus, de Jesus, cristãos, derramarei o meu espírito e eles profetizarão. Derramarei o meu espírito, se conectará com eles. Ele se conectará a Deus, a Jesus, e ele profetizará, e ele dará um recado através da mediunidade. Fala. Olha que lindo isso, gente. Vamos entender agora a história, o fato. Como que aconteceu?
Porque assim, a Bíblia tem um sentido meio figurado, e às vezes não fica tão claro, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Primeiro, essa festa tinham em torno de 150 pessoas. Os convidados, as pessoas que foram de várias nacionalidades da região, ou até mais longe, falou ali da África, de outros lugares, que viajaram para essa festa. 150 pessoas. Estava todo mundo lá confraternizando, se era de manhã ainda. De repente, houve-se um estalido, um barulho muito forte, como se fosse um trovão ou um vento forte. Aquele barulho que aconteceu, que todos ouviram, inclusive a cidade ouviu. Aqui estávamos na Galileia. Os judeus ouviram esse barulho que estava na cidade. E todos que ouviram esse barulho foram lá para o local da festa. Ou seja, tinha 150. E chegaram mais centenas de pessoas lá. Depois desse barulho, desse fenômeno. Depois que aconteceu o barulho, desceram línguas de fogo. Vamos entender esse línguas de fogo? Naquela época existia luz elétrica. Eles não entendiam o que era uma luz. O que era o símbolo de luz para eles? O que clareava as casas? Fogo. Línguas de fogo, luzes desceram do céu. Luzes desceram do céu. Mais um fenômeno físico aí, de visão. Essas luzes desceram do céu e tomaram cada um dos que estavam na festa. Cada um ficou, olha a imagem, cada um, como se cada um ficasse com uma luz na sua fronte ou na sua cabeça. Ficaram luzes sobre essas pessoas, visíveis. E as pessoas, naquela época, interpretavam como línguas de fogo. Porque era a única forma que eles sabiam dizer e expressar sobre uma luz, né? Essas pessoas ficaram iluminadas e, de repente, esses estrangeiros que vinham de várias regiões ali, de outras nacionalidades, muitos não falavam judeu, a língua dos judeus. Então, eles começaram a falar na língua nativa para os judeus que chegaram ali por causa do barulho. E falavam, estavam pregando o quê? O que a espiritualidade trazia da palavra de Jesus, do Evangelho. Continuando a pregar através daqueles estranhos de outras nacionalidades na língua nativa, falando em outra língua. E aí todo mundo ficou assim, estupefato. Meu Deus, como? Como que está acontecendo? Que luz é essa? Que língua de fogo é essa? Como que essa pessoa só pode ser daqui? Como é que ela está conseguindo falar minha língua? Onde veio a dúvida? Lembra da gente falar de dúvida? Ah, isso é tão bêbado, esse povo está bêbado, né? Aquele que não quer ver, aquele que não quer ouvir, ele não vai ouvir, ele não vai ver. Mesmo vendo, alguns não acreditavam no que estavam vendo. Foi onde Pedro levantou e falou: gente, tem ninguém bêbado aqui, está cedo ainda. Isso aí é o cumprimento da profecia, que ele disse que derramaria sobre vós o meu espírito. E como que ele fala assim? Na Bíblia está aqui, Espírito Santo, né? Aqui, ó. A palavra assim. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tem um estudioso, teólogo, chamado Caibar Schutel, que ele tem um livro que chama Vida e Atos dos Apóstolos. E esse estudioso, Caibar Schutel, eu não sei se pronuncia Schutel ou Schutel, tá? Ele fala que a palavra santo não está nos originais. Que a palavra santo, espírito, santo, foi inserida pela religião católica para fazer uma menção à Trindade, fala Trindade, Santíssima Trindade, isso. Para ter um link com a Santíssima Trindade, né? Santíssimo Santo, que foi a Igreja Católica que inseriu a palavra santo, que nos originais estava
desceu o meu espírito. Não, desceu o meu espírito não. Todos ficaram cheios do espírito e começaram. Só que quando ele fala línguas de fogo, a gente vê que não era um espírito. Línguas eram várias luzes, portanto, eram vários espíritos descendo de luz que se conectou àquelas pessoas da festa, mediunicamente. Nessa conexão mediúnica, eles começaram a falar psicofonia. O primeiro ato grandioso psicofônico do cristianismo. Eles começaram a falar, e mais, em outra língua, trazendo a palavra de Jesus. Cumprindo o que Jesus fala. Eu enviarei o meu Espírito, eu enviarei o Consolador. Eles vieram e falaram. Mais de 150 pessoas. Pensa, gente. 150 pessoas falando mediunicamente. Conversando com as pessoas. Pregando a palavra de Jesus. Que coisa mais maravilhosa foi esse fenômeno, né? Vamos ver, então, quais foram os fenômenos que aconteceram ali, mediúnicos, né? Que eu já fui citando alguns. O primeiro deles, o barulho, o estrondo que veio do céu naquele momento, que se julgou um barulho de vento. Tipologia. Lembra da gente falar da tipologia? Sons, barulhos, ruídos, pancadas. A tipologia. E um efeito físico, porque todos ouviram, inclusive quem estava nos bairros mais distantes. Foi um estrondo, como se fosse uma trovoada. O fenômeno da tipologia. E foi esse fenômeno da tipologia, desse estrondo, que chamou a atenção dessas pessoas irem lá para o local. Né? Aparições, as luzes que desceram do céu, as línguas de fogo, né? Outro efeito físico. E a psicofonia propriamente dita, né? Que eles começaram a falar e a pregar a palavra de Deus. Só que essa psicofonia aí tem outro nome, tem uma especificidade, porque eles estavam falando em outra língua. Isso aí é chamado de xenoglossia. É uma mediunidade, claro, a gente está falando aqui da psicofonia, então é efeito intelectual, não é efeito físico mais, né? Uma conexão intelectual mediúnica. Que as pessoas começaram, os médios ali, falar, mas por falar em outra língua, isso é chamado de xenoglossia. Falar em outra língua, xenoglossia. Tá? Olha que fantástico que foi esse fenômeno. Fantástico. Posso? Pode. É Deve. que é muita informação. É, muita. Então, só para eu entender, porque agora, falando em outras línguas, eu lembrei dos evangélicos, né? Porque eu tenho uma amiga que é evangélica e uma vez ela falou, vamos lá na igreja comigo. E, de repente, eles começaram a falar em outras línguas. E eu não tinha muitos conhecimentos, porque não sei o que eles estão falando, né? E dava a impressão que eles estavam entendendo aquela língua que estava sendo falada. E todos falavam a mesma língua ou eram línguas diferentes? Não deu para você como saber. Se fosse um canto, assim, né? Mas era uma fala enrolada. E ela veio me explicar que era o Espírito Santo, né? Ela falou que era o Espírito Santo e que eles falam em outras línguas. E uma vez até eu vi um documentário, né? Comentava sobre isso, né? O falar dessas outras línguas. Aí eu só queria entender assim, né? Por exemplo, lá tinham todos esses espíritos, que hoje em dia a gente sabe o que eram, né? Esses focos de luz eram os espíritos. Eles falavam em outras línguas, mas tinham vários povos e todos estavam entendendo. Então, será que era uma transmissão de pensamento? Não, falava. Está descrito que falava em outra língua. Mas então, não era pensamento. Eram falas diferentes, então. Não, sim. Não, eles estavam falando a língua dos judeus. Porque eles estavam pregando para os judeus que chegaram por causa do barulho. Então, todos ali, imagina hoje, alemão, espanhol, russo, americano, tudo falando português. Então, estão tudo aqui entre nós e todos eles falando em português para nós. Foi isso que aconteceu. Os povos eram de outros locais, mas eles estavam falando a língua nativa. Okay.
como se tivesse os gringos tudo aqui falando com a gente em português. Mediunicamente, claro. Entendeu? Estavam falando ali, não sei se era aramaico, hebraico. Deve ser hebraico, né? Deve ser hebraico. Mas eles estavam falando a língua dos judeus ali, na Galileia, naquele momento. Por isso os judeus estavam entendendo o que estavam falando. Porque estavam falando mesmo. Não era pensamento, era fala. Por isso xenoglossia. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Ficou claro o fenômeno? Fantástico foi esse fenômeno? Ninguém? Nossa, ou eu expliquei muito bem, ou vocês não entenderam nada. Quando fala que o Espírito Santo está falando, para mim só não tem o santo. O Espírito é o Espírito, né? É o que esse estudioso falou, né? Não era Ele fala Espírito o santo aí, é por conta da igreja que colocou. Então, mas por é interesse, certo que fala, né? né? Eu conheço um cara do evangelho que fala com ele é o Espírito Santo. Eu acho que é Espírito que fala com ele e eles falam que é Espírito Santo. É porque, para eles, assim, eles não diferenciam, né? Não é igual a gente ter um entendimento que o plano espiritual são milhares de espíritos e cada um do seu jeito e tal. Para eles, tudo que é espírito é relacionado a Deus. É como se fosse tudo espírito de luz, tudo espírito puro. E eles falam que é santo. Porque para eles, todo espírito é espírito puro. E os espíritos que não são puros são os demônios, os diabos, né? Para eles que eu estou falando. Por isso que eles falam santo. Percebe? Quando eles querem falar um espírito evoluído, eles falam santo. Né? Oi? Voltando na Páscoa, você falou que o Pentecostes já era a festa pascual deles, né? Não era a Páscoa. Existia a Páscoa, e já a festa da Páscoa. A Páscoa comemorava a libertação do povo. Pentecoste era 50 dias depois, quando eles chegaram na Terra Santa. E após 3 dias foi a Páscoa. Isso, porque na sexta Jesus foi crucificado. No domingo ele reapareceu para os apóstolos, que era o domingo de Páscoa, inclusive. E foi intencional. Jesus fez isso intencionalmente. Ele reapareceu no dia da Páscoa, da comemoração da Páscoa. Por isso que a igreja hoje comemora a Páscoa como ressurreição de Cristo. Mas originalmente a festa de Páscoa era feita, os judeus comemoravam a libertação do seu povo da escravidão. Hoje a igreja católica, né, o cristianismo em geral, não só a católica, comemora a Páscoa como ressurreição de Cristo. Por quê? Porque ele ressurgiu, ele apareceu no domingo de Páscoa. Entendeu? Viu a ligação agora? Da oração do credo. Sim. Inclusive a Record está fazendo muito bem as novelas. Né? Você viu o 10 Mandamentos? Aquela novela, eu vi um filme que é um resumo, eu não sei se era filme ou série que eu vi, que é um resumo da novela. Fantástico, explica direitinho como que Moisés foi encontrado, como que ele foi criado. Ele tinha no rei do Egito ali como irmão. Ele gostava, eles eram irmãos de criação. Aquela novela representa muito bem ali a vida de Moisés. É muito legal, vale a pena ver para você entender a história. É muito legal, muito legal. Entendeu? Hoje, Páscoa, para nós, é a ressurreição de Cristo, porque foi o terceiro dia que ele a ressurreição dele. A gente sabe, como espíritas, que ressurreição não existe. O que aconteceu ali foi uma aparição, um fenômeno físico de aparição. Né? O que aconteceu? Por isso Jesus apareceu para os apóstolos. 50 dias depois é a outra festa, que é até hoje a igreja comemora, que é o Pentecostes, festa de Pentecostes. Que comemora o que? A chegada deles na Terra Santa. Que é comemorada 50 dias depois da Páscoa. A Quaresma está relacionada com... Porque assim, antes da Páscoa tem o Carnaval, entende? Vocês vão me corrigir se eu estiver falando besteira. Se eu não me engano, a Páscoa é 40 dias depois do Carnaval. Então, por isso, Quaresma. 40 dias. Da festa pagã, porque os pagãos tinham essa festa, que era o Carnaval, que comemorava a liberdade, que era uma festa pagã. O Carnaval é uma festa pagã. Pagão, gente, não é um povo amaldiçoado, como muitos
da religião católica, acredita. Não é um povo, né? O que é o pagão? O paganismo era um tipo de povo, um tipo de cultura em que eles não acreditavam em Deus. Que eles tinham a cultura deles, que eles eram materialistas. E tinham a vida deles. E por eles não acreditarem em Deus ou em vida depois da morte, eles eram materialistas. Depois o cristianismo veio crucificar os pagãos por não acreditarem em Deus. Porque pagão é aquele que é o relegado, aquele que não acredita em Deus, aquele pecador. Começou a chamar os pagãos de pecadores porque eles não aceitavam o Deus dos cristãos, entende? Mas é uma cultura. Fala, dona Aula. Na verdade, os pagãos eram politeístas, né? Eles não acreditavam no nosso Deus, o Deus cristão. Eles eram politeístas, exatamente. Cada fenômeno tinha um Deus. Tinha o Deus do mar, tinha o Deus do Isso. sol, o Deus do vento. Entendeu? Tinha E aí os aquele cristãos monte de Deus. condenaram os pagãos por não acreditar no Deus do cristianismo, do Deus único, né? E começaram a julgá-los como pecadores. Teriam 40 dias de festa. 40, não. Carnaval. Não, os pagãos. 40, não, eles faziam 3 dias de carnaval, a 3 dias de festa, né? Igual hoje. Só que a Páscoa, por que quaresma? É os 40 dias do carnaval até na Páscoa. Eles falam quaresma. 40 eram os 40 dias que Jesus ficou jejuando. Até o domingo de Ramos, que Até- é quando Jesus saiu. Que é o domingo de Ramos, que é uma semana antes da Páscoa. Então eu falei errado, é 40 dias até o domingo de Ramos. É isso mesmo. Às vezes eu confundo esse negócio. Mas por isso quaresma. É os 40 dias entre o carnaval e a Páscoa ali. Então tem o domingo de Ramos, aí na outra final de semana já é a Páscoa. Entendeu? Isso é a quaresma. Por quê? Porque o carnaval era uma festa pagã, aí o povo fica com criou-se essa crença, né? De que que tem que jejuar, porque é a era dos pecadores, é a época do mal, que o mal tá solto, que isso aqui criou todas as crenças que você conhece. Uma forma de purificação, os homens pecados cometidos no carnaval, você imagina mais ou menos dessa forma. Os católicos pensam assim. O jejum é exatamente para se purificar. Antes. E também porque Jesus foi tentado os 40 dias, ele ficou sem comer e sem beber durante os 40 dias. Então existe essa crença, sabe? Essa purificação. Agora, o que adianta você ficar sem comer carne? O que adianta você ficar sem comer, mas você está com pensamento negativo, você está falando mal do outro? Purificação é essa, né? Então a gente aprende hoje, através do Evangelho, que o que realmente nos purifica é a reforma íntima. Isso é que realmente nos purifica. Né? Tá? Se você quer deixar de comer carne por uma ideologia, por uma questão da defesa dos animais, beleza, tudo certo. Agora, achar que parar de comer carne vai te eximir dos seus erros, dos seus pecados, não vai não. Que nem na Inquisição, né? Vai, Os padres não. lá ficavam lá jejuando, e depois queimava com meio lindo lá. Pegava meio e queimava. Ó, a Karina tá falando aqui para nós o seguinte, ó. Imagino que todos saibam, mas eu sempre gosto de lembrar que 25 de dezembro era uma festa pagã, não o aniversário de Jesus. No próprio site biblia.com, os estudos apontam a época mais provável do nascimento de Jesus em setembro/outubro. Vocês sabiam que 25 de dezembro é fictício? Não foi realmente o dia. Porque não se sabe o dia. Não se sabe o dia que Jesus nasceu. Não se sabe. Eles colocaram o dia 25 de dezembro para comemorar, mas não é o dia que ele nasceu. Então, ela está falando. Tem um estudo que determina que provavelmente de setembro e outubro foi a data. A história diz que 25, igual ela falou, era uma festa pagã, Pagã. que a igreja não conseguiu apagar. Então, Então não é sempre que 25 de dezembro é comemorado, né, o nascimento. nascimento de Jesus. Foi a partir de um tempo. Percebam como a igreja manipulou as coisas, gente. Muito, muito. Percebam. Praticamente Bom. nenhuma data é feliz. Bom, voltando aqui.
olha o que Emmanuel nos traz sobre essa questão do Pentecostes. Olha que lindo. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas dessa hora em diante, levantam o espírito dos infortunados, falam dos reis da terra em nome do Senhor. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Olha que lindo esse texto. E olha a reflexão que esse texto nos traz. Lembra do finalzinho da passagem bíblica lá que fala: seus filhos, suas filhas, que levarão o meu espírito, que derramarão o espírito. Ou seja, daquele momento de Pentecostes para cá, definitivamente, a missão evangélica de levar a palavra, de profetizar, de levar a boa nova, de transmitir a mensagem da boa nova do evangelho, ela saiu do círculo restrito dos 12 apóstolos e foi abrangendo quem? A humanidade. Os apóstolos trabalharam a partir dali mais fervorosamente, com mais convicção de que eles eram capazes de transmitir a mensagem e produzir milagres. Porque Jesus disse: vós sois deuses. E quando os apóstolos titubeavam, quando eles vinha a dúvida no coração deles, eles achavam que não eram capazes, Jesus falava: incrédulos. Falava para eles: incrédulos. Não sabestes que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para aquele monte: vá-te daqui para ali, assim ele fará? Jesus falava isso para eles. E quando aconteceu o Pentecostes, foi como se, sim, eles finalmente trouxessem para o seu sistema de crença, para a sua mente, para a sua fé, o que Jesus fez. E entenderam que eles também eram capazes de fazer. Porque eles estavam ali como missionários de Jesus, assim como cada um de nós. Porque somos filhos de Deus e temos em nós a centelha divina. E temos em nós esse recurso fantástico que é a mediunidade, para usar esse recurso para fazer milagres. Que milagre que eu estou falando? Levar o bem, a caridade, o consolo, o amor. Por isso o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque ele consola, porque ele conforta, cumprindo o que Jesus prometeu. Colocando em prática o que Jesus ensinou. Qual casa espírita não faz a caridade? Né? Qual casa espírita que seja séria que não faz a caridade? Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por causa disso, porque sabe lidar e sabe entender, interpretar, estudar e aprofundar nesse recurso sagrado da mediunidade, para colocá-la em prática em função do amor ao próximo, da caridade. Por isso ela é sagrada. Por isso ela é sagrada. Por isso que esse texto profético, bíblico, fala: seus filhos e suas filhas profetizarão em meu nome, ou seja, através do que eles vão ver, ou seja, através dos sonhos. E hoje o Espiritismo explica tudo isso, todos esses fenômenos, que a gente viu até aqui no curso. Todos esses fenômenos, em prol do bem maior. De levar essa luz do Evangelho
percebe como o projeto evangélico ele é muito mais profundo, e ele continua até hoje, ele continua através do Espiritismo, que não é o único. O Espiritismo é o Consolador prometido, sim, mas não é a única ferramenta que leva o Evangelho de Jesus à frente. Qualquer religião que promove o amor ao próximo, qualquer ação que seja na sociedade, mesmo que não tenha cunho religioso, que trabalha nesse viés do auxílio ao próximo, está dentro do projeto evangélico. Está dentro. Está dentro. O Espiritismo, a gente considera um dos principais, por ser ele o que hoje traz e procura aprofundar e transcrever e traduzir todos os ensinamentos que Jesus falava naquela época, na nossa língua de hoje, numa linguagem mais fácil, mais moderna, para as pessoas de hoje entenderem ele mais profundamente, entenderem ele quem? Jesus, que a base principal do Espiritismo é ele. Essa é a base fundamental do Espiritismo, né? Olha que coisa linda, gente. Coisa maravilhosa. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Seguir. E aí a gente volta para a questão mediúnica. Falamos dessa questão do sagrado, da mediunidade, dessa importância de levar a mensagem de Deus, né? Deixa eu ler o que a Karina colocou aqui antes de dar continuidade. Ó. Ano passado, durante o meu processo profundamente depressivo, resolvi ler na íntegra o Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, o Novo Testamento. Depois de ler o Evangelho, ler a Bíblia se torna um guia que conta uma linda história. Ficava até ansiosa para continuar a leitura. Super recomendo. Esse ano estou tentando ler o Velho Testamento, mas as letras são muito pequenas. Ela riu. Verdade. Por quê? O Evangelho pega todo o ensinamento moral de Jesus e traduz. E explica de uma forma mais clara. Então, com isso mais claro na sua cabeça, na hora que você lê o Novo Testamento, que vem falando, além disso, fala dos fatos, é como se você estivesse assistindo um filme, entendendo melhor a linguagem que está falando ali. Você está com o Evangelho na cabeça, você lê o Novo Testamento, que foi tirado de lá, explicado. É como se você assistisse um filme que o diretor fez toda uma aula sobre aquele filme para você antes. Aí você vê o filme com outros olhos. Você consegue enxergar a profundidade, cada detalhe, cada ensinamento, de cada lição, de cada... Olha o que a gente fez agora. A gente pegou o ato do Pentecostes, que está num texto que às vezes não é muito fácil de entender, a gente descreveu ele, trazendo para a nossa realidade, enxergando o fato como se fosse um filme. Quem aqui não imaginou que estava vendo um filme agora? Não é? Eu, quando eu fiz esse estudo, que eu li, que eu fui trazendo, eu fiquei maravilhado. Como se eu tivesse visto um filme da festa. Como se eu estivesse lá vendo as coisas acontecendo na minha volta. Fiquei encantado com o fato. Né? Até porque a Bíblia, ela explica essas coisas assim como um milagre, uma coisa muito distante, né? Ela diviniza demais, né? Coloca muito distante da gente, que é Deus, uma coisa muito longe, muito intocável. Ele está longe, mas ele não está intocável. Porque ele está aqui dentro de cada um de nós. Lembra do estamos para Deus, assim como os peixes para o oceano? Nós estamos imersos nele. Ele está distante de nós e, ao mesmo tempo, está dentro de nós. Está muito mais perto do que a gente pensa. Ele está distante na questão da sua supremacia, da sua superioridade moral, da sua inteligência suprema. Mas ele está dentro de nós porque ele nos criou, ele nos ama profundamente. Então, ele está conectado a nós intimamente. Muito mais do que a gente pensa. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho essa certeza. Porque pode vir qualquer desafio na minha vida, que eu falo para mim mesmo, Deus proverá. Fala isso para você. Deus proverá. Por mais difícil que esteja o seu caminho na sua vida, fale para você, Deus proverá.
Você vai passar dificuldade, porque você precisa aprender algo com aquilo. Mas, tendo a certeza que Deus está do seu lado, parece que você aprende mais rápido, passa mais rápido, você supera mais rápido. E parece que abre um monte de outros novos caminhos assim na sua frente. Você fala, não, eu realmente estou amparado. E eu tive provas em vários momentos da minha vida disso. Quanto mais eu estudo, eu consigo, na prática, enxergar isso acontecendo na minha vida. Eu consigo ver Deus na minha vida agindo. Cada desafio que eu enfrento. Quando eu falo para mim que Ele proverá, às vezes nem demora um dia. Acontece algo que me dá uma resposta. Não é que a gente não vai ter problema, mas a gente vai achar a solução para isso. O problema é importante para a gente aprender a resolver ele. Mas Deus vai nos mostrar uma forma de enxergar essa solução. É quando vem as línguas de fogo até nós. Os espíritos de luz, nossos anjos guardiões que vêm até nós, nos trazer, vai por aqui. Quem sabe se você fizer isso? Aí você acorda assim, tive uma ideia. Você acha que a ideia foi sua, né? Doce ilusão. Bom, só para a gente encerrar aqui, né? A gente está encerrando essa parte, falando essa questão da mediunidade, da importância desse recurso sagrado que todos nós temos. A gente viu lá no capítulo 5, no item 5.1, né? A gente aprendeu que nós, através da mediunidade, né, a glândula pineal e tudo, a gente capta a mensagem. A gente é igual ao celular, que recebe o sinal. E a gente faz a conversão desse sinal. Né? Agora, de que adianta eu ser um excelente aparelho, um celular excelente, para receber só notícia ruim, falar de briga, conflito, falar de que eu não posso gostar da pessoa que está do meu lado porque ela é de cor diferente ou porque ela tem uma sexualidade diferente da minha. E eu só vejo coisa ruim, só transmito coisa ruim. De que adianta um celular só para transmitir coisa ruim? Ele vai fazer mal ao invés de fazer bem, não é? Se uma criança, igual esse aqui, porque toda criança adora um celular, pegar e começar a ver vídeo de violência o tempo todo, só vídeo de violência, o que pode acontecer com ele? Não é? Então, o que adianta a gente trabalhar a nossa mediunidade, ser esse receptor que somos, esse aparelho celular humano que somos, de receber sinal, mas só receber sinal ruim? A gente não saber lidar ou vigiar os pensamentos, não saber lidar conosco mesmo, não saber vigiar e orar, e ficar só conectado com o que é ruim. O que adianta? Por isso, a importância absoluta dessa palavrinha aqui, ó. Reforma íntima. Como eu disse semana passada, falei no estudo, eu acho que eu falei aqui também. Qual foi o nosso propósito? Qual que é o nosso propósito mais íntimo de cada um de nós aqui? Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com levar a luz para alguém. Não tem nada a ver com fazer a caridade. Fazer a caridade, ajudar o próximo, levar a luz para o próximo, isso aí é ferramenta que vai nos ajudar a trabalhar esse processo chamado reforma íntima. Nosso grande propósito aqui na Terra é cuidar de nós mesmos. Trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar o que a gente tem de ruim, o que a gente ainda tem de errado, a nossa cegueira moral. Trabalhar essa cegueira moral para nos tornarmos pessoas melhores. Quando a gente promove a nossa reforma íntima, a gente automaticamente está cuidando para elevar o nosso padrão vibratório. E aí sim, ser um celular capaz de receber vídeos de ajuda, de mensagens positivas, de levar um conforto para o próximo, de levar um ombro amigo, de dar um abraço com muito amor fraterno em alguém que está num desespero profundo e se sentir consolado. Aí sim nós seremos os portadores da voz de Deus. Quando trabalharmos verdadeiramente em nós essa reforma íntima. E não precisa virar santo para fazer milagre. Não precisa se tornar um espírito puro para ajudar. Com a nossa intenção, esforço e vontade de fazer o bem, automaticamente os espíritos de luz vêm em nosso auxílio.
Descem as línguas de fogo para nos ajudar. E a gente consegue. E a gente consegue ajudar. E ao invés de ser apenas transmissores de mensagens levianas, de mistificadores, espíritos mistificadores que nos enganam para causar conflito e confronto, discórdia à nossa volta, nós passamos a nos tornar os profetas de Deus. Levar a palavra, levar o amor, levar o conforto, levar a gratidão, levar o respeito, a paz interior, que vai transmitir a paz na nossa casa, que se transfere para a paz na nossa família. A gente está condenando os que estão lá fazendo guerra, mas será que a gente está fazendo guerra dentro de casa? Será que você não está brigando com o seu filho, com o seu marido, com sua mãe, todo dia, dando uma resposta, com impaciência? São causas da guerra. Você não está promovendo guerra dentro da sua casa? Ou você está promovendo paz dentro da sua casa? Fazer a reforma íntima é trabalhar a nossa qualidade de recepção, melhorando a capacidade dos nossos sinais, a gente receber um sinal muito mais alto para poder retransmitir esse sinal. Literalmente. Literalmente. E aí eu encerro com mais uma passagem da Bíblia, importantíssima, que tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus. Está em Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. De que adianta eu ser um bom aparelho receptor se eu não transmitir o amor? É para isso que nós temos que nos melhorar. Para fazer parte do ser amor. E sendo amor, transmitir o amor. E é essa a mensagem fundamental de Jesus. E é essa a mensagem fundamental do grande projeto evangélico de Jesus que está acontecendo até hoje mesmo, depois dele não estar aqui entre nós, fisicamente. Vocês entenderam o que significa mediunidade sagrada agora? E a irresponsabilidade e a relevância, a importância da mediunidade. Como nós temos que dar valor para essa ferramenta. E é através dela, olha só, que é através dela que a gente consegue promover a reforma íntima e nos melhorar para sermos médiuns ainda melhores. É uma coisa alimentando a outra. Mediunidade alimentando nossa alma alimentando a mediunidade, a gente evolui. E assim eu encerro, continuando com a tarefa de vocês. E agora vocês sabem ainda mais a importância de continuar com essa tarefa. De continuar identificando, analisando os pensamentos que estão vindo, se é seu, se não é seu. A irradiação pode te ajudar com isso. É importante vocês fazerem o exercício, porque tem um próximo exercício que está linkado a esse. Então, faça. Isso é para o seu bem. Não é porque eu estou mandando, não. É porque é seu bem, tá? Aliás, eu não mando nada. Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Vocês estão caladinhos demais hoje. Estou até estranhando. Ah, gripe. Pessoal da internet, alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Vocês também estão caladinhos pra caramba. Só a Karina que falou no chat aqui. Olha lá, nem para responder, estão falando. Ó. Então vamos encerrar, né? Vocês não querem perguntar? Tudo bem. Convido você a partir de agora. Novamente, se conectar a você mesmo, né? Buscar a respiração tranquila. E é óbvio, agradecer. Convido você a agradecer por mais esse momento abençoado. Estarmos aqui em nome de Jesus, fazendo parte desse projeto maravilhoso, o projeto dele, de levar a humanidade, colocar a humanidade no caminho do amor e da luz.
Então agradeça por mais essa oportunidade. Do fundo do seu coração, agradeça. Se conectando novamente à sua essência, à sua luz interior, e através dessa ferramenta maravilhosa que é a gratidão, fazer com que ela novamente se expanda, cresça e irradie novamente. Agradeça por essa oportunidade maravilhosa e irradie a sua luz, envolvendo o ambiente, todo o ambiente. Porque através da sua luz irradiada, você se conecta com a luz do colega do lado, e cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, seja presencialmente, virtualmente, seja espiritualmente, formando uma linda corrente de luz que nos preenche a nossa alma agora. Nos traz uma sensação de plenitude, de bem-estar, de amor, de gratidão. E isso nos conecta ainda mais ao nosso grande mestre amigo, que veio trazer esse farol tão poderoso para a humanidade, que é o seu Evangelho. Vamos nos conectar a Ele, recebendo dele essa fonte inesgotável de amor. E permita que essa fonte preencha todo o seu ser agora. E com muita gratidão nós encerramos, obviamente, com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.